Eu sou Gabriele, tenho 24 anos, sou cirurgiã dentista. A descoberta da depressão, ela foi muito nítida e foi muito rápida, porque a mudança de comportamento veio muito rápido. Eu sempre fui uma pessoa, e todo mundo conhece, sabe, muito extrovertida, muito brincalhona, e chegou um tempo onde eu não queria mais ter contato com pessoas a não ser a minha mãe. Não queria voltar para a faculdade, eu achava que o único lugar seguro para mim era o quarto da minha mãe e o colo da minha mãe. Era só isso que eu precisava. Então eu me vi numa situação onde não era eu e onde eu sabia que eu estava mudando. Então eu procurei ajuda rápida e eu aceitei isso muito rápido, porque eu sabia das consequências que viriam lá na frente se eu deixasse isso para trás. Então o maior fator assim que foi para chegar no diagnóstico disso, de aceitar, foi isso, de não querer ter contato com ninguém, de não querer conversar com ninguém, de achar assim que o mundo inteiro estava era contra tudo o que eu ia, todos os princípios que eu tinha. Parece que o mundo estava girando assim de uma maneira que não era o meu. Então eu consegui ter esse diagnóstico muito rápido, essa procura de ajuda foi muito rápida, foi o que me ajudou. Eu não me neguei ao tratamento quando chegou isso. O sintoma que eu tive mais era o choro. Eu tinha episódios de choro se eu estivesse no meio de pessoas. E eu comecei a ter vômitos, muitos episódios de vômitos, só que eu achava que era pelo nervosismo. Então eu achava que era uma coisa natural eu vomitar porque eu estava nervosa, porque o meu sistema nervoso estava abalado, então era normal. Mas isso foi se tornando mais frequente, e eu acabei buscando no vômito alívio para tudo que eu sentia. Eu conseguia tirar a tensão de tudo que eu sentia quando eu vomitava. Mas eu não tinha noção e a dimensão do problema que estava vindo. Até então eu achava que eu só tinha uma depressão e que eu iria tomar remédio por uns 15 dias e aquilo ia melhorar. E não. Demorou, eu tive que ficar afastada da faculdade. 2019 era o meu ano. Eu entrei em 2019 com tudo. Eu entrei pronta para tudo, porque eu tinha deixado coisas para trás, tinha ficado feridas para trás e eu estava pronta para começar de novo. Era o ano que eu me formava, era o ano que eu precisava estar 100%. E não foi. Quando eu estava bem, as coisas desmoronaram e eu não entendia o sentido disso, porque eu não estava passando por nenhum momento difícil naquele momento. Não tinha situação nenhuma. Só que eu não me lembrava das cicatrizes que tinham ficado lá atrás, dos anos passados e de tudo que eu passei. E foram muitos episódios difíceis para chegar onde eu cheguei hoje. E eu fui anulando isso. Eu fui caminhando para frente, como se eu não precisasse sofrer, eu não precisasse chorar. E eu sempre achei que chorar era uma fraqueza. Eu sempre carreguei o choro como uma fraqueza, então eu preferia ser forte. Eu tinha que ser forte, porque eu sabia que nos momentos difíceis tinha pessoas que precisavam de mim. Então eu não tinha tempo para sofrer ou para passar por situações difíceis. Então eu fui levando tudo, só que 2019 era o meu ano. Eu tinha entrado com o pé direito, estava tudo bem. E ele desmoronou muito rápido. Quando começou a desmoronar, eu parei de entender as coisas porque não tinha motivo. E eu me sentia fraca de estar naquela situação. Eu me sentia fraca porque eu fazia a faculdade que eu queria, eu morava onde eu queria. Os meus pais, graças a Deus, me deram todo o suporte do mundo. E eu não estava retribuindo, porque eu estava doente, eu estava perdendo tudo aquilo, eu estava afastada. Então eu via muito como uma fraqueza aquilo tudo que eu estava passando. Essa foi a parte mais difícil de aceitar que não é uma fraqueza. Eu estava doente, eu estava num período onde eu precisava disso, eu precisava voltar para casa, eu precisava do colo da minha mãe, eu precisava que ela cuidasse de mim. Os vômitos, eles começaram... Era uma vez na semana, uma refeição. Depois era 2, 3 vezes na semana, até quando eu perdi o controle, que foi quando eu me abri para o médico e falei, olha, eu acho que eu não estou bem, porque eu estou vomitando e perdendo muito peso. Ele era um alívio muito grande, era como se momentaneamente eu arrancasse aquele sentimento que eu tava, aquela coisa assim que doía e eu não sabia o que era.
Então eu provocava aquilo para eu me sentir melhor. Não era muito a questão do peso ou de eu ser magra ou porque eu queria ser magra. Foi a maneira mais fácil que eu achei de procurar refúgio. E quando eu comecei a perder peso, que eu comecei a ficar cada vez mais magra, cada vez mais a roupa não servia, eu me achava muito bonita. Eu achava assim que estava valendo a pena aquilo. Então eu queria mais. Só que ao mesmo tempo que eu queria mais, eu sentia a consequência de sofrer, porque não era só eu que estava ficando doente. O meu corpo inteiro estava adoecendo, a minha família ao redor estava doente comigo. E eu achava que aquilo era uma coisa normal, que eu ia sair dessa. Foi quando o doutor deu o diagnóstico de bulimia. Ele deu o diagnóstico e me deu remédio. Eu fiquei por mais ou menos uns 2 meses dopada, porque eu precisava melhorar o meu organismo para ele aceitar a comida. Então eu comia pouco, eu dormia muito e a minha rotina era dentro de casa, para eu tentar amenizar aquilo que estava gerando, porque se eu ficasse acordada e se eu me alimentasse, eu iria provocar aquilo. E eu não aceitava que as pessoas falassem assim, porque você tem bulimia, olha o que você está fazendo, você está doente. Eu achava que aquilo era normal, que quando eu estabilizasse da depressão, ia embora. E não foi assim. Eu melhorei da depressão, eu estava bem estabilizada com o medicamento e continuava vomitando, e continuava perdendo peso, e continuava cada vez mais doente. Então, foi um tratamento muito difícil e muito devagar. O tratamento da bulimia é muito lento, porque é a cabeça da gente brigando com a cabeça. É uma briga constante. Não para, é você com você o tempo inteiro. E você se conscientizar de que aquilo tá te fazendo mal e você parar é uma coisa. Você se conscientizar e conseguir parar é outra. É muito difícil. E eu sofri muito porque eu ouvia muito assim, mas você provoca, você começou, você para. E não, a gente não para. E é por isso que hoje eu me abro e converso sobre, porque as pessoas, elas são um pouco ainda, elas são ignorantes para esse assunto. Elas não têm o conhecimento que é preciso e acaba que as coisas que a gente escuta ao redor machuca mais do que aquilo que você está vivendo. Porque é uma situação triste. Eu me vi definhando, eu me vi me acabando aos poucos e eu sabia que era totalmente consequência minha. Não era nada que tinha aparecido ou surgido. Eu tinha começado aquilo, só que eu não conseguia parar. Então, eu sofri muito por ver o sofrimento das pessoas ao redor. Eu tive pessoas que me ajudaram demais e que cuidaram de mim. A minha mãe, eu não tenho nem o que falar, que foi o anjo da minha vida. Mas eu sofri muito porque ela sofria muito, porque eu não controlava. E foi assim por muito tempo. Da água que eu tomava, eu jogava fora. E pra mim tava ficando bom, porque eu achava que eu tava ficando bonita, mas não. Tava cada vez mais feio e cada vez mais assustador. Chegou um ponto que eu olhava e já não era mais eu. Então eu perdi muito de mim nesse processo. A cura, eu acho que vem muito de dentro. Você aprender a se aceitar, a se amar. Aceitar que eu não era doente, eu estava doente e iria passar. E eu não tiro assim a parte, porque os remédios, e eu faço uso até hoje, foi o que me estabilizou e me melhorou. E eu voltei com tudo, eu voltei para a faculdade. Eu consegui terminar a minha faculdade, que era o que eu achava que estava mais distante. Quando eu fiquei doente, eu achei que eu perdi aquilo, porque eu não tinha vontade mais. E no meio disso tudo, eu descobri que para você se curar, você precisa mais do que um médico. A minha vida mudou, tudo mudou. E eu só tinha uma certeza, de que eu só podia pedir para Deus. Era a única. E eu via a minha mãe fazendo isso, eu via orações constantes. Porque na hora que tudo isso acontece, você perde todo mundo. Você não tem mais ninguém, você só tem família. E é a única coisa que importa. Então, a minha força veio da minha família. A minha força veio de olhar para o lado e saber que, independente do que estava acontecendo, tinha pessoas por mim.
Pessoas que sonharam enquanto eu não conseguia, pessoas que lutaram enquanto eu não conseguia lutar. Então eu precisava ter força porque pessoas sabiam e depositaram isso em mim. Então eu corri atrás. Eu respirei. Eu recomecei de novo. E recomeços são muito difíceis. Que a cada recomeço você deixa para trás alguma coisa. E eu deixei muita coisa para trás. Eu deixei uma pessoa para trás. Eu deixei um eu para trás. Eu tinha que ser nova. Eu tinha que mudar. E eu recomecei. E eu tirei uma força que parece que não existia e que eu não tinha. Mas como Deus é maravilhoso o tempo todo, eu consegui. Eu cheguei no final de tudo. Eu conquistei a coisa mais preciosa para todo mundo, que era o meu diploma. E eu falo nosso porque a luta foi minha, da minha mãe e do meu pai. A gente lutou 5 anos juntos. E eu consegui chegar no final disso tudo. E hoje olhar para mim mesma, para a pessoa que eu me tornei, e sentir orgulho por ter passado por tanta coisa. Porque foram muitos fatores difíceis durante esses 5 anos. E eu ter conseguido. Eu acho que não tem cura maior do que se apegar com Deus e família. Família é uma coisa que eu acho que nunca a gente vai conseguir explicar. O mundo desaba e eles estão ali. Eles viveram por mim e fizeram por mim o tempo que eu não conseguia. Então eu acho que a minha vida inteira eu vou ser grata por ter alcançado tudo que eu alcancei, e foi mérito deles. A minha família me ajudou. Falar de filho é sempre muito difícil, né? Eu não tinha noção disso. Acabei o ano de 2019, entramos em 2020, tudo tão estranho, né? Pandemia e coisas acontecendo. Foi quando eu conheci o meu namorado. Nós começamos a namorar e, como eu já vinha tratando desde 2014 a endometriose, ela estava muito estabilizada, muito bem. Eu comecei a sentir dores constantes. Fui no médico, o médico falou para mim: olha, não temos o que fazer, vamos forçar a menopausa durante 1 ano para você ver se possivelmente lá na frente você consegue engravidar. Saí do médico, fiquei abalada porque era um processo muito difícil e muito demorado. Iria levar tempo, eu sabia do sofrimento que tudo aquilo ia me causar. Passou 1 mês, fui procurar outro médico para ouvir uma segunda opinião. Quando eu fui procurar, eu já não estava bem. Já estava com dores, já senti uma dor muito intensa. E foi quando eu descobri que não era mais dor, não tinha mais cólica. E eu estava grávida. A volta que a vida deu e a mudança, eu acho que eu ainda não consigo explicar o sentimento que foi. A gente se assustou, porque na hora você pensa 1001 coisa e como vai ser. E eu pensava muito no fator de que eu ainda era uma pessoa em tratamento. Eu ainda estava tratando de mim. E como que eu iria cuidar dele? Como que eu iria gerar ali, sendo que eu estava num processo de cura? E eu falo sempre que o Noah, ele é um milagre. E ele veio para nossa vida para refazer a minha família e para me dar uma família. Hoje eu vejo assim que nada iria me completar mais do que ter ele. O sentimento de saber que Deus me honrou com a graça de ter um filho, e esse filho ele trouxe alegria não só para mim. Eu não tenho palavra para expressar a gratidão. O Noah veio e a gente sentiu muito medo no começo, porque tinha tudo para ser uma gravidez de risco, tinha tudo para a gente ter que se cuidar demais e o medo de não ir para frente, de você perder aquilo e não porque a mãe, eu falo que eu nunca entendi isso, mas a gente, do momento que você descobre, é tão teu, ele é tão meu assim, e eu não conseguia imaginar mais como que ia ser, porque eu estava fazendo planos para aquilo. E no decorrer do tempo tudo deu certo, tudo foi bem e tudo está sendo muito bom. O Noah me trouxe a cura. A gente sofreu, a gente sabe o quanto a gente sofreu no começo, o quanto foi doloroso passar por tudo que a gente passou.
pois ainda era um processo, ainda não estava 100%. E o Noah veio para tirar isso. O meu filho, ele era o que eu precisava para me curar. Eu falo que a gente tá num processo, mas agora a gente tá num processo junto. E eu acredito que a partir do momento assim que eu ver ele, acabou. Não tem mais isso. Não tem mais essa angústia, esse medo. Tudo valeu a pena. Tudo que eu passei para chegar aqui hoje, para me tornar a mulher que eu sou hoje, valeu a pena. Só que eu só entendi que valeu a pena quando eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que tinha um serzinho e que eu ia gerar uma vida e que tudo se fez novo. Parece que tudo que ficou para trás foi deixado, a gente conseguiu guardar. Hoje eu construí uma família, coisas assim que eu não imaginava e não tinha planejado. E Deus, ele é tão magnífico que ele faz as coisas tão certas, que ele nos deu o presente assim, e ele nos deu todo o suporte, tá todo mundo feliz. Hoje eu falo assim que o Noah, ele veio para renovar tudo, coisas que a gente não imaginava. A gente tem uma família de novo, a gente tem um lar, a gente tem alegria, felicidade, coisa que há anos a gente não via. Então ele trouxe o recomeço, tudo de novo. Sempre falei e sempre falo para pessoas que vêm conversar e me expõem esses assuntos, que antes de qualquer coisa a gente tem que entender que a gente não é doente, a gente está. É tudo um período, tudo passa, tudo melhora. Só que talvez você precise passar para se moldar. São momentos difíceis, são momentos que parece que a gente não tem ninguém, a gente tem. A gente tem, durante esse tempo todo, um Deus que está cuidando. Tem um Deus que está fazendo cada coisinha nos mínimos detalhes para você sair daquilo. Então hoje todo mundo que conversa comigo, e eu aconselho e eu falo assim que eu não sou a melhor pessoa para olhar e falar, não, você precisa fazer assim, você tem que fazer assim, porque eu tô aprendendo tudo. Eu não sei ainda como olhar e falar, olha, a cura tá aqui. Mas hoje eu falo que o amor de Deus e o amor da família não tem preço que pague isso. A gente tá vivendo muito tempos difíceis. A gente tá passando por situações onde tudo fugiu do controle. E você ser forte é uma coisa muito difícil. Então aprender que nesse tempo a gente precisa viver ele. Você precisa passar por ele, não é fraqueza. Você é muito forte quando você olha e você assume que você tem determinadas coisas, que você está passando por determinada situação. Isso te faz forte. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho assim para todo mundo que passa por situações assim, ou que estão com o pé lá ou trocar para entrar nisso, se ame. Não existe nada mais precioso no mundo do que você. Não existe nada mais forte e corajoso do que você. E eu, durante esse processo de tratamento e até agora que a gente ainda está tratando, eu sempre falava para mim mesma, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, porque vai passar, por mais que doa, mas passa e te faz muito melhor. Então talvez a gente precise de recomeços. Quando a gente não consegue mais, é recomeçar, por mais que doa, por mais que seja difícil, é recomeçar sempre. Eu acho que quando a gente deixa as coisas para trás e inicia uma nova caminhada e aceita as coisas do jeito que elas têm que ser, a gente tem um presente muito brilhante. E eu espero que tenha uma dimensão assim que alcance muitas pessoas isso, porque é um assunto muito pouco falado. E hoje eu olho e eu entendo muito. E as pessoas têm que se amar, elas têm que gostar de si mesmas. A gente é muito precioso. O convite, ele veio numa hora assim que parece que é tudo muito preparado. Era um assunto muito difícil de conversar e quando você veio me convidar e que a gente falou disso, eu pensei muito se eu estava preparada para falar, se eu era uma pessoa que eu iria conseguir conversar disso tudo. E eu acho que quando a gente fala, a gente alivia a alma, a gente solta, a gente descarrega.
E conversar sobre isso hoje, sabendo que eu posso voltar lá atrás, que não vai me ferir mais, é muito bom. Eu acho que foi mais um presente para mim isso. Foi eu olhar e me reconhecer e saber que eu tô conseguindo ser quem eu tanto planejei, que eu tô conseguindo eu consegui ter recomeçado e hoje eu consigo falar e eu consigo talvez ajudar pessoas. E pode ser que não tenha uma proporção tão grande, mas se você alcançar que isso chegue a uma pessoa e que ela consiga olhar para isso e ver que a gente tem chance, a gente pode tentar outra vez, não tem problema. Então eu acho que o convite para hoje, para a sessão de fotos e para estar com vocês nessa tarde, eu acho que foi um presente para mim. Foi assim uma coisa assim que eu parei para olhar e falar, meu Deus, o quanto eu tô feliz de estar aqui hoje, o quanto eu tô feliz de ter chegado aqui, o quanto hoje o meu corpo me agrada, a pessoa que eu sou me agrada. Hoje eu sou feliz. Então não tinha um momento melhor de eu conversar sobre isso e falar sobre isso que agora. Que eu tive esse momento de cura e que eu tô tão feliz com a gravidez, assim. Eu acho que quando a gente tem visto tantas notícias ruins no mundo, que quando a gente pode mostrar um pouco do que é bom, um pouco de felicidade, você pode espalhar um pouco de felicidade, eu acho que faz tudo valer a pena. Então eu vou ser eternamente grata por esse momento e por essa experiência que a gente teve. Foi um grande presente para mim.